Oi, meus amores! E o vídeo de hoje é meio que um Ruth Responde. Na verdade, hoje de manhã eu recebi um comentário de uma seguidora em um dos vídeos meus que são um dos mais assistidos aqui do canal, que é o vídeo que eu faço uma retrospectiva da vida de Sara. Foi um vídeo que eu fiz no aniversário dela de 1 ano e eu conto a minha história, a perda da minha outra filha, a Sofia, e eu conto como é que foi essa nossa trajetória até descobrir poucos dias depois que a minha dificuldade, de ter tentado tanto tempo engravidar e não ter conseguido, não era só minha, tinha uma grande contribuição por parte do meu esposo. Ele, lá eu conto. Se você quiser saber mais um pouco da história, eu vou deixar aqui linkado o vídeo. E aí eu resolvi fazer esse vídeo de hoje para responder a pergunta da Suelen. Eu vou deixar aqui agora o comentário dela. E também para falar algumas outras coisas para vocês que estão tentando engravidar e que estão tendo alguma dificuldade também numa área parecida com a minha. E assim, é pouca coisa, não quero fazer um vídeo muito longo, mas são 3 coisas que eu achei fundamental para que me ajudasse a engravidar novamente e que hoje eu tivesse, essa princesa tão linda que é a Sara, que é tão importante nas nossas vidas. Eu sei que muita gente já deve ter tido essa vontade de perguntar, mas a Suelen que teve a coragem, de fazer a pergunta, porque assim, é um pouco pessoal, é sobre a nossa rotina sexual naquela época. E na verdade, assim, gente, eu até respondi o comentário dela da mesma forma que eu vou dizer pra vocês aqui. Na época, logo após eu perder a minha filha, precisamente uns 18, 20 dias depois, meu esposo ele fez um espermograma e ele descobriu que ele tinha poucos espermatozoides vivos, e os poucos vivos que tinham eram imóveis, ou seja, não conseguiriam fecundar o óvulo. E aí o médico pediu mais 2 espermogramas e aí já começou a falar com ele que não tinha, já deu o veredito que não tinha como de forma natural engravidar novamente, que tinha que ser de forma artificial, fertilização, algo assim. Mas mesmo com todas as dificuldades, nós sempre tivemos fé em Deus, que aquilo é só uma fase, um momento, que Deus ele iria nos honrar. Quando tudo dizia que não ia dar certo, quando o médico dizia isso, nós críamos que Deus ele faria algo por nós, que Deus iria mudar o quadro da nossa história e que nós iríamos ter um outro filho. Então, primeiramente, a primeira coisa que nós fizemos, assim, foi minha mãe, eu e ele, entre nós começamos a orar e pedir primeiramente a Deus. E ele fez mais outros 2 exames. E assim, com relação à pergunta da Suelen, nós não criamos aquela coisa mecânica, entendeu? De assim, ter sempre relação para que conseguisse engravidar novamente, naquela aflição, tá lutando, aquela coisa mecânica, que não fosse com amor. Então assim, nós não ficamos neuróticos com relação a isso. Uma coisa que eu procurei pesquisar e me conhecer mais foi descobrir os meus dias férteis. A gente sempre ouve falar isso, a mulher tem um dia fértil, tem aquele dia que o ovário solta o óvulo e tal. Então tem aquele momento, e não é muito tempo não, gente. Eu não conheço muito, não sou médica, não tenho muito conhecimento dessa questão, mas eu sei que não é muito tempo não. Então eu comecei a me conhecer, ver o que indicava que estava no dia, entendeu? Eu sempre ficava mais dolorida. Então assim, é procurar conhecer o seu dia fértil, procurar ler e ver como é que você vai se identificar o seu dia fértil, para que naquele dia, sim, você dê uma ajudinha. Então assim, era o máximo que eu fazia. Não, hoje eu tô fértil, vou criar um clima, vou procurar, mas nada mecânico, nada que fique monótono, só fixar naquela ideia, eu tenho que engravidar. Então não foi assim com a gente. Então, respondida essa pergunta, foi só isso que eu fiz. Outra coisa muito importante que mudou logo após eu perder a Sofia, eu já estava acima do peso, eu já estava num quadro de obesidade e engravidei, aí ganhei bem mais peso. E uma atitude que eu tomei logo quando eu perdi, eu sabia que eu precisava engravidar de novo, já tinha aquela dificuldade dele. Então eu sempre, no começo, logo tirei refrigerante, aí comecei a fazer dieta, foquei naquilo. Então eu tentei esquecer a questão de não tá grávida, de não poder engravidar, de ter perdido. E eu foquei para que eu tirasse um pouco também da perda na minha cabeça. Eu foquei em emagrecer. Fui fazer dieta, corri atrás, comecei a ter uma vida mais saudável.
Apesar de que depois eu ganhei alguns quilos de novo, mas assim, eu perdi 18 quilos logo após perder a minha primeira filha. Então, a saúde é muito importante. Então, se você tá um pouquinho acima do peso, tá com uma vida meio desregrada, eu vejo muitos profissionais falar isso, é ter uma saúde. Eu tava assistindo um programa de televisão e eles falam isso, quando chegam no consultório, que tá com dificuldade de engravidar e são acima do peso, a primeira coisa que eles indicam antes de qualquer tratamento é emagrecer. Então, foi uma coisa que eu fiz também, foi perder. Eu perdi 18 quilos na época e em seguida que eu engravidei, eu ganhei novamente os mesmos quilos, mas me ajudou muito no processo da gravidez, que eu já engravidei com menos peso. Para finalizar, outra coisa muito importante e que eu sofri também foi com a ansiedade. Nos primeiros meses eu fiquei bem ansiosa mesmo. Teve um dos meses que eu cheguei a fazer 3 testes de gravidez. Sério. E assim, Edson me olhava fazendo os testes, eu fiz o primeiro e aí não deu. Aí ele, tá bom, espera, né? Vamos esperar o próximo mês. Ele já tinha feito os outros 2 espermogramas. Um não deu espermatozoide nenhum, no outro deu bem pouco. Então a gente sabia assim, que estava confirmado, mas a gente queria orar e esperar. Mas aí eu tava assim, colocava nas mãos de Deus, mas ficava ansiosa, querendo fazer exame e sabe, o tempo todo naquele pensamento, focada naquilo. E aí, como eu disse, fiz um exame e assim, não tinha sintoma nenhum de gravidez. Eu fiz o segundo e fiz o terceiro nesse mês. Então eu tava meio que paranoica. E foi uma coisa que me atrapalhou muito. Por quê? Logo em seguida, eu até conto no vídeo do nascimento de Sara, da gravidez de Sara. Logo em seguida, eu comecei a deixar nas mãos de Deus, praticamente. Eu saí, sabe? Comecei a orar e falar, como eu sempre conto e como eu contei lá no vídeo, deixei nas mãos de Deus, tu és fiel, Senhor, eu creio em ti, vou adorar independente do que me acontecer, vou adorar se eu engravidar, vou adorar se eu não engravidar. E eu comecei a pensar nisso. Então, comecei só a adorar e não questionar. E encostei lá o meu problema e deixei para Deus resolver. E fiquei de boa, relax. Eu sei, gente, que é muito difícil. A gente fala assim, mas quando a gente está na situação é muito difícil mesmo. Mas vamos aceitar que a ansiedade às vezes atrapalha muito. Eu conheço mães, conheço histórias, e pessoas assim próximas que eu presenciei de que estavam tão querendo engravidar e que elas mesmas colocavam essas barreiras. Por quê? Ficava ansiosa e o organismo percebe tudo isso. E aí mães que tinham problemas, às vezes adota e aí em seguida engravida. Por quê? Porque esqueceu, entendeu? Não adotou e tá lá de boa cuidando da criança e aí vem o segundo filho. Então são vários casos que eu vejo assim. Então a ansiedade atrapalha muito. E nós deixamos na mão de Deus. Então segura na mão de Deus e vai, minha amiga. E aí deixamos. E no mês seguinte eu engravidei. Então assim, eu percebi que primeiramente é deixar Deus tomar conta das nossas vidas. É deixar Deus direcionar. Eu sei que na minha vida foi um milagre. A vinda de Sara pra gente foi algo assim sobrenatural. Porque quando todos diziam que não, Deus disse sim. E nos deu aquela princesa, essa princesa linda. Então Deus pode fazer o mesmo na sua vida. Nada foge do controle de Deus. Se você tá passando por dificuldade, se você tá tentando, se você tem um caso parecido, pegue essas dicas e primeiramente Deus está no controle de tudo, ok? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal. Beijo, meus amores, e até a próxima!